Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Mais uma vez em espírito, estamos para adorar ao nosso Deus, exaltar o seu santo nome, servi-lo da maneira melhor possível. Por isso, este pequeno grupo aqui, e desde já quero agradecer a Deus mais uma vez, porque este pequeno grupo que se dispôs a sair de sua casa e estar aqui para juntos prepararmos este material, este culto, e poder todos agora em espírito, aonde você estiver, estar cultuando ao nosso Deus. Quero agradecer ao irmão Marcos, irmão Cássio, irmão Bruno, que tem nos ajudado nessa parte da multimídia, irmão Jefferson, minha Leila, minha Marta, nessa parte do ministério de louvor, né? A nossa irmã Raimunda, que gentilmente também tem nos assistido aqui com esse cafezinho gostoso que ela nos permite ter. Enfim, e também ao irmão e à irmã que tem orado por nós, para que juntos, neste momento difícil, em oração, o trabalho do Senhor possa ser divulgado de maneira grandiosa. E nesta noite, nós vamos estar meditando em cima do tema Um Encontro Marcante. Vamos orar ao nosso Deus? Nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, na tua presença nos encontrarmos e assim poder te adorar, exaltar o teu santo nome. Apesar desta situação em que nós nos encontramos, onde muitos não podem sair de suas casas devido à sua situação de saúde, de risco, queremos te agradecer, porque apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor tem estado conosco, o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor tem nos guardado e livrado de todo o mal. Agora, nesse instante, quando ainda estaremos meditando na tua palavra, te peço que o Senhor fale aos nossos corações, como já tem falado em outras ocasiões. Louvamos-te, exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus oramos. Amém. Um encontro marcante. Todos nós, você, eu, todos nós já tivemos um dia, ou em alguns dias de nossa vida, encontros com pessoas que fizeram diferença em nossa vida. Pessoas essas que de uma forma ou de outra marcaram a nossa existência. Marcaram a nossa conduta, o nosso pensamento, marcaram de forma que hoje você agradece a Deus por essas pessoas. Da mesma forma, também não podemos deixar de falar, tivemos encontro com pessoas que de certa forma nos prejudicaram, magoaram, mas em todos esses instantes de nossa vida foram encontros que marcaram a nossa existência, marcaram a nossa vida. E muitas das coisas que hoje nós somos, você é, eu sou, se deve ao fato destes encontros que passamos em nossa existência até o dia de hoje. E certamente ainda teremos outros encontros marcantes em nossa existência. Na Bíblia, também nós vamos encontrar pessoas, porque também em sua existência tiveram um encontro marcante e principalmente com Deus. Nós vamos ver pessoas que depois de um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, as suas vidas que elas estavam vivendo foi de certa forma alterada, modificada para melhor 100%. Foram encontros, foram ocasiões que inclusive Deus fez questão de deixar registrada na sua palavra para nos mostrar hoje que ainda é possível nós termos um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, de tal forma que pode alterar a minha existência aqui enquanto estiver vivendo neste mundo. E hoje eu gostaria de meditar
em cima de um encontro especial. Todos foram, lógico, todos foram especiais, mas de uma mulher. Nós não temos na Bíblia o nome dela, mas nós encontramos a citação, e quem conhece o texto vai logo lembrar do que eu estou falando, de uma mulher que nós chamamos de a mulher samaritana. Ela teve um encontro que modificou a vida dela. E eu convido para abrir a sua Bíblia no texto de João, do Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 4. E vamos ler um pedaço da história desta mulher registrada pelo apóstolo João, inspirado por Jesus Cristo, um pedaço deste encontro, um momento em que ela teve com Jesus Cristo. E você e hoje nós veremos como este encontro foi especial para a vida dela e pode ser para você, se você ainda não teve um encontro especial com Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de número 4 a 30. Diz assim o texto: Jesus indo para a cidade da Galileia, era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco desta água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Só um detalhe antes de continuarmos a leitura. Naquela ocasião, o judeu não se dava bem com os samaritanos. Da mesma forma, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Havia uma rixa entre eles. Então, era quase que impossível, porque a gente viu no texto que não, mas quase que impossível essa conversa acontecer se fosse levada ao pé da letra essa rixa. Mas Jesus, apesar de ser judeu, nascido no povo judeu, ele não pensa assim. Então, Jesus, encontrando com aquela mulher, conversando, então, iniciando a sua conversa com ela, ela exclama esta questão: como pode, sendo você judeu, pedir água a ela que era uma samaritana? Jesus respondeu então, versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela ou nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ora, por esta razão, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Nesse texto que você acompanhou na leitura, nós, como eu falei, percebemos aqui um encontro marcante. Por que eu digo marcante? Porque aquela mulher foi buscar água. Mas veja, depois daquela conversa, daquele momento, daquele pequeno momento de diálogo com Jesus Cristo, o cântaro, a vasilha, foi largada. E ela, mais do que depressa, voltou à cidade para chamar outros, para ver, conhecer, ouvir aquele que se apresentou como um Cristo. A prioridade dela, que era a água, deixou de ser a prioridade. Mudou o seu pensamento, mudou a sua necessidade. Agora era o Cristo. Mudou o seu comportamento, mudou o seu pensamento. Aquele encontro foi marcante com ela porque houve uma alteração na vida dela. E é exatamente isso que eu quero pensar contigo. Eu quero pensar contigo exatamente em cima disso. Um encontro marcante com Cristo, esse encontro, como pode acontecer? E será que pode acontecer na minha vida ou na sua vida? Claro, evidente que pode. Mas como isso se deu na vida dela? Para que você possa então entender que pode acontecer contigo também, se não ou já aconteceu. Pense comigo então. Aquele encontro marcante com Jesus Cristo só foi possível porque ela, lá no versículo 6 e versículo 7, declarou uma situação. Qual a situação? A situação dela. Qual era a situação dela? Entenda o texto para você compreender. Ela foi aproximadamente por volta do meio-dia buscar água. Naquela ocasião, a mulher não iria ao poço buscar água ao meio-dia. Estava fora do projeto de uma mulher buscar água no poço a esta hora. Normalmente, as mulheres saíam em grupo e iam cedo para o poço buscar água. E por que ela foi ao meio-dia e sozinha? Porque aquela mulher, como diz no versículo 16 a 18, ela vivia uma vida que talvez você conheça muito bem por ter ouvido falar e ter conhecido pessoas do tipo. Ela vivia uma vida de adultério. Ela era menosprezada pelas suas colegas mulheres, ou pelas outras donas de casa, ou pelas outras mães, pela sociedade. Ela era uma pessoa discriminada. A sua situação é bem clara no versículo 16 e 18, quando Jesus Cristo diz: vai e chama o teu marido. E ela não esconde a sua realidade. Um encontro marcante com Jesus Cristo é possível sim, quando eu não escondo a minha realidade diante de Deus. Veja que o próprio Jesus Cristo diz a ela: você está falando a verdade. O que ela disse? Eu não tenho marido. E aí Jesus Cristo coloca para ela: você dissesse bem, por quê? Porque você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é o teu marido. Olha que situação. Aquela mulher estava vivendo em adultério. Ela estava vivendo um problema na sua vida. Um problema esse que ela não esconde de Jesus Cristo. Por isso ela conseguiu ter um encontro marcante com Jesus Cristo.
Os homens não conseguem, as pessoas, de modo geral, não conseguem ter um encontro especial, marcante com Jesus Cristo, porque não querem expor a Jesus Cristo, não a outros homens, mas a Jesus Cristo, a Deus, o seu problema espiritual. O problema que ela vivia era um problema espiritual. Não era um problema físico. As pessoas costumam dizer que o pecado, e começam a classificar tais pecados como adultério, assassinato, roubo, como grandes pecados. Mas pecado é pecado para Deus. As pessoas preferem viver nessa vida porque quando elas fingem que nada existe, quando está tudo certo e que tudo é relativo, elas, quando tentam mascarar a sua realidade de longe de Deus, eles não conseguem se aproximar de Deus, exatamente porque Deus revela, Deus aponta, Deus mostra. E foi assim com aquela mulher. Veja que Jesus Cristo, ele iniciando a sua conversa, ele toca no ponto do problema dela. Chama teu marido. Vai lá chamar o teu marido. E aí ela não esconde a realidade diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo a elogia por isso. Ele diz: você está falando a verdade. Outra coisa que eu consigo entender nesse texto é que ela também tinha em seu coração um desejo. E se você olhar bem no texto, você vai perceber qual era o desejo dela. Não era ter que voltar para beber água. Não era esse o desejo. A preocupação dela estava exatamente em conhecer o Cristo. Veja lá no versículo 16 a 18. No versículo 16 a 18, quando aquela mulher vê em Jesus Cristo um profeta, e ela diz: vejo que o Senhor é um profeta. E aí ela então indaga a preocupação real dela. Olha, os nossos pais adoram aqui neste monte, mas vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém. Afinal de contas, onde se deve adorar a Deus? Qual é o lugar? Lá no versículo 25, na sequência ele diz, disse aquela mulher: eu sei que o Messias virá. Quer dizer, ela estava aguardando este momento. Ela estava aguardando o Cristo. Ela inclusive diz, o chamado Cristo, o Messias. Então ela estava aguardando a vinda de Jesus Cristo para esclarecer. Esclarecer o quê? Aonde eu consigo adorar a Deus. Esta era a preocupação daquela mulher. Por isso ela teve um encontro marcante com Jesus Cristo. Você pode até pensar, mas pastor, aqui no texto diz que ela foi lá preocupada em ter água para não beber. Aliás, água para beber. E quando Jesus Cristo apresenta uma água viva, que não era mais necessário beber outra vez, ela falou assim: opa, então apareceu uma oportunidade de não ter que voltar aqui para pegar água. Lógico, até você diria isso. Ora, Jesus Cristo fez tantos sinais e tantas maravilhas que muitas pessoas queriam Jesus Cristo para isso. Mas veja, Jesus Cristo não veio para isso. Mas aquela mulher não, ela foi diferente. Ela expôs lá na frente, no diálogo, aquilo que a estava lhe perturbando ou lhe consumindo em dúvida. Aonde eu posso adorar a Deus? Aonde? E ela estava aguardando. Eu sei que o Messias virá. Então o encontro marcante com Jesus Cristo foi possível, primeiro porque ela não escondeu de Jesus Cristo, não escondeu de Deus o seu problema. Ela era uma adúltera. O segundo, esse encontro só foi possível porque ela, veja o texto, queria saber onde eu posso adorar a Cristo. As pessoas hoje, como eu falei, só querem Jesus Cristo para resolver os seus problemas. E esta tecla eu não canso de repetir. Quantas pessoas buscam Jesus Cristo para resolver as suas dificuldades de saúde, as suas dificuldades financeiras, os seus problemas matrimoniais, os seus problemas de relacionamento com o chefe, com filhos, com parentes. As pessoas estão buscando Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse um homem, um ser ou sei lá o que pudesse resolver todos os seus problemas. Resolvidos os problemas, muito bem, já agora posso ir seguindo a minha vida. Não, Jesus Cristo não veio para resolver o problema de ninguém. Jesus Cristo veio para resolver o problema da morte. E isto ela estava incomodada. Eu quero adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus. Não porque Ele vai satisfazer os meus problemas pessoais, mas porque Ele vai satisfazer o meu real problema.
de chegar diante de Deus. O encontro com aquela mulher só foi também possível e só foi marcante porque, como Jesus Cristo conhecia o coração daquela mulher, e Jesus Cristo conhece o seu coração e sabe qual é a real intenção do seu coração, ela recebe Jesus Cristo que foi ao seu encontro. Aí alguém poderia dizer, mas isso foi o acaso, pastor. Jesus Cristo estava indo para a Galileia e era necessário, disse o texto, passar por Samaria. E por volta de meio-dia, lógico, teve fome, ele para, os seus discípulos vão comprar comida e depois estariam se alimentando e seguindo viagem. Esse é o raciocínio lógico. E a Bíblia, neste versículo, também nos traz essa ideia. Não estamos errados, mas precisamos entender também uma situação cultural nesse momento. Veja, o judeu mesmo, para atravessar, para chegar à Galileia, eles preferiam dar uma volta para não ter que passar por Samaria. Você lembra que eu falei no início? Judeu não se dava com o samaritano? Então, o judeu, ao ir para a Galileia, ele dava uma volta muito grande para não ter que passar por Samaria. Havia esse costume. Ou da mesma forma, saindo da Galileia para Jerusalém, eles também davam uma volta para não ter que passar por Samaria. Mas Jesus Cristo fez diferente. Jesus Cristo tinha que passar por ali, porque ele conhecia aquela mulher. Jesus Cristo conhecia o coração daquela mulher. E Jesus Cristo sabia que ela tinha este problema do pecado, e sabia que ela desejava ter um encontro com Deus. Ela queria cultuar a Deus. Então Jesus Cristo foi até aquela mulher, e aquela mulher recebe Jesus Cristo. Veja, Jesus Cristo vai ao nosso encontro sempre, e ele vem ao seu encontro sempre, e com certeza neste exato momento Jesus Cristo, se você ainda não teve um encontro com ele, ele está junto de ti, querendo ter este encontro pessoal contigo. Foi por isso que aquela mulher teve o seu relacionamento, aquele encontro que marcou a sua vida. Primeiro porque Jesus Cristo foi ao encontro dela. Jesus Cristo foi procurando por ela. E ela ofereceu a ele. Ela ofereceu a ele a oportunidade, uma oportunidade grandiosa. Ela ofereceu a ele a chance dele falar. Veja no texto. Como pode ser tu, judeu, falando comigo, samaritana? Ela permitiu o diálogo. Ela poderia simplesmente ignorar. Ele é judeu, não falo com judeu. Jesus Cristo poderia dar-me água para beber e ela quieto ficava, pegava a sua água e ia embora. Mas não, ela permitiu o diálogo com Jesus Cristo. Você pode ter um encontro com Deus, sim, a partir do momento que você permitir este diálogo. Jesus Cristo fala ao seu coração. Você agora fala com Jesus Cristo. E quando isso acontece, esse diálogo acontece, Jesus Cristo com você, assim como foi com aquela mulher, a conversa começa a fluir de tal forma que vai se caminhando para uma mudança, e uma mudança muito bem feita, uma mudança perfeita em nossa vida. E Jesus Cristo diz que essa mudança não é uma mudança física, mas é uma mudança espiritual, é uma mudança em verdade. Você viu no texto que Jesus Cristo procura aqueles que querem adorar a Ele, mas que o adorem, e Ele quer pessoas assim, em espírito e em verdade. Não só de boca. As igrejas por aí afora estão lotadas de pessoas que têm ido buscar adorar a Deus, segundo elas pensam, de boca. Não, eu preciso cumprir a minha obrigação religiosa. Eu tenho que estar na minha igreja, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu tenho que cumprir com as minhas tradições, eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá cumprindo e fazendo presente, eu estou deixando de ser um bom religioso, eu estou deixando Deus de lado. Não, Deus não quer isso, de maneira nenhuma.
Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Por isso eu disse, quando nós começamos aqui a nossa meditação, que a nossa adoração é em espírito e não em físico presente. A nossa adoração, nós servos de Deus, podemos estar, como aqui nessa situação, um grupo pequeno aqui, um grupo bem pequeno, aqui na localidade da nossa igreja, mas também espalhado pelas suas casas, espalhadas em outros lugares, e juntos em espírito estamos adorando a Deus. E aquela mudança foi possível, e aquela mulher entendeu o que era adorar a Cristo, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E para você que ainda não conseguiu entender, eu vou ler um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1 a 14. Nesse texto, Paulo explica com detalhes o que é uma adoração em espírito. Diz o texto assim, Romanos capítulo 8, 1 a 14. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora presta atenção, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, Jesus Cristo libertou ela daquela situação de adultério, porque aquilo refletia o pecado que estava em seu coração. Aquilo refletia o que passava lá dentro do seu coração, que era um pecado como qualquer outro pecado que a escravizava, e com isso a morte. Diz o texto, continuando, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Preste atenção agora, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Logo, preste atenção, aquela mulher entendeu que a vida que ela estava vivendo, as práticas que ela estava realizando em sua vida, eram inclinação da carne, e como inclinação da carne, a morte era certa. Então ela entendeu que ela precisava agora inclinar-se para o Espírito que agora passa a habitar nela, o Espírito de Deus. Veja na sequência o que Paulo continua dizendo, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então há uma necessidade de que você abra a sua vida, abra o seu coração, assim como aquela mulher o fez. Abriu o seu coração para Cristo, abriu o seu coração para que o Espírito pudesse habitar nela. Mas se alguém não tem o Espírito, diz Paulo, de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado. Olha que coisa linda! Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo e habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, Paulo repete, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, diz Paulo, filhos de Deus. Então o que Jesus Cristo está dizendo para aquela mulher? Importa que os que querem adorar Jesus Cristo e a Deus verdadeiramente o façam primeiro em espírito. Não é pela carne. As minhas obras, aquilo que eu faço na carne, está contaminada pelo pecado. Está contaminada por este mal que leva o homem à morte.
É como hoje, me permita usar mais uma vez o exemplo do tal coronavírus, né? Todos nós que temos um pouco mais de prudência, nós fazemos o que? Evitamos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor ou que elas nos contaminem. Como? Com providências. Providências essas quais são? Lavar as nossas mãos, passar álcool e gel quando não é possível, evitar as roupas que nós saímos, que elas entrem dentro de casa, que sejam logo lavadas, material que entra, higienizar, evitar contatos físicos com as pessoas, como cumprimentar, abraçar, beijar. São coisas que nós não estávamos acostumados, mas agora estamos assim fazendo para prevenir o mal. A mesma coisa é o pecado. Por mais que eu tente fazer alguma coisa segundo o meu pensamento, segundo as minhas ideias, segundo o que está em minha carne, está contaminado pelo pecado, não tem jeito. Precisamos providenciar uma solução. Qual é a solução? Jesus Cristo. Ele é o que vai nos purificar. Ele é o que vai nos limpar do pecado. E através do seu Espírito em nós, nós passamos de inclinações para a carne para a inclinação do Espírito. E aquele que vive com o Espírito de Deus em seu coração, este, diz Paulo, é filho de Deus. Aquela mulher teve um encontro marcante porque ela entendeu essa relação Cristo, Espírito, eu preciso. Ela entendeu isso e ela interiorizou isso. Mas Jesus Cristo diz mais uma coisinha, e em verdade, não é com sinceridade, não é isso. A palavra aqui não é essa. A palavra aqui tem outro sentido, um sentido mais profundo. E nós entendemos essa palavra também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, e depois no capítulo 14, versículo 6, devagar. Versículo 31 e 32 do capítulo 8 do Evangelho de João diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo para aquela mulher: você tem que conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus Cristo que se apresenta como sendo a verdade, e conhecendo a verdade, verdadeiramente nós nos tornamos livres. Livres do quê? Livres do pecado, livres daquilo que vai nos conduzir, aqueles que não têm a Cristo, que nos conduz à morte. E conhecendo a verdade, libertos da verdade, nós então conseguimos chegar diante de Deus através de Jesus Cristo, que é a verdade, sem o qual nós não chegaremos diante de Deus. Ela entendeu isso. Ela agora não estava mais preocupada. Aonde eu vou adorar? Aqui? Lá? E aí Jesus Cristo chegará o momento, e já chegou, que aqueles que querem adorar a Cristo não estarão preocupados com o lugar. Aonde? Não. Mas sim, quem está adorando. Ela passou a ser uma adoradora de Jesus Cristo. Isso fez toda a mudança. Mudança tal, como eu falei no início, que a água que ela foi buscar para beber, isso depois se resolve. Isso depois, mais tarde eu pego. Agora a coisa é melhor. A experiência que eu estou tendo aqui é muito maravilhosa. Ela supera toda esta insignificante água momentânea que eu preciso todo dia vir buscar. Amanhã vou ter que estar aqui de novo. E depois de amanhã da mesma forma. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é especial. Ele está comigo agora. Eu estou com Ele. Nós somos agora filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa aquela mulher entendeu. É isso que acontece com aqueles que têm um encontro marcante com Cristo. É isso que acontece com aqueles que querem ter um encontro marcante com Cristo. Então, meu amigo, se você ainda não teve um encontro com Cristo, um encontro marcante com Cristo, eu te convido agora a abrir o seu coração para Cristo. Deixe Cristo mostrar para você aquilo que está lhe atrapalhando. Eu tenho certeza que alguma coisa pode estar te atrapalhando para adorar a Deus. Tenho certeza. Deixe Cristo falar.
Deixa ele tomar a iniciativa, deixa ele mostrar. E você, mediante aquilo, quando ele te mostrar, você deixa, confessa, largue, abandone, faça como aquela mulher. Agora eu quero adorar a Cristo, em espírito e em verdade. Agora não estou mais preocupado com a minha carne, porque Cristo em mim, o Espírito de Cristo em mim, eu agora tenho vida. Eu tenho uma vida que transcende. Agora eu entendi. Água viva para a eternidade. É isso que eu quero. Não esta vida de pecado, não esta vida limitada a sofrimentos, mas uma vida especial com Cristo. E tenho certeza, tirando por mim, eu tenho certeza que o que ela fez, nunca ela veio a se arrepender. Porque eu até hoje não me arrependi e tenho certeza que não vou me arrepender, porque Cristo está em mim. E apesar das minhas falhas, das minhas limitações colocadas diante de Deus, Deus está comigo. E na minha vida eu tenho certeza que quando daqui eu passar, eu tenho convicção, não porque eu sou melhor, não porque eu faço por onde, mas porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu me encontrei com Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele e hoje Ele habita em mim, como habitou naquela mulher e quer habitar em você. Que Deus possa te abençoar e tome uma decisão aos pés de Cristo. Ele foi ao teu encontro, Ele está aí. Abra seu coração para Ele. Vamos orar agradecendo a Deus este momento tão especial que acabamos de ter com Ele. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero te agradecer, porque o Senhor veio um dia ao nosso encontro, o Senhor veio nos chamar, veio conversar conosco, nos chamando para uma realidade nova de vida. E quero te agradecer porque apesar da nossa situação de pecado, apesar da nossa situação lastimável diante de Deus, vivendo uma vida que não agradava a Deus, apesar disso tudo, o Senhor veio ao nosso encontro, nos chamar, nos convidar para que venhamos a sair desta vida que leva o homem à morte. Quero te agradecer porque através do teu Santo Espírito habitando na minha vida, porque um dia fiz a minha decisão, tenho a salvação, não terei, mas já tenho a salvação, porque o Senhor me garante isso. E quero te agradecer também, porque o Senhor tem falado a outros tantos corações e tem modificado tantas e outras pessoas, garantindo também a vida eterna. E agora te suplico que se há ao nosso alcance deste vídeo, que se há aquele que ainda não teve esse encontro marcante contigo, que ele hoje possa tomar a sua decisão de ter essa experiência tão maravilhosa como foi no passado com aquela mulher e outros tantos até os dias de agora. Nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo. Nos dê uma semana guardados, amparados por ti. Livra-nos de todo o mal. Ao teu povo que se encontra em suas casas também, guarde-os. E aqueles que estão com dificuldades de saúde também, que o Senhor esteja com eles, atuando em suas vidas. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, ao nosso governo, a nossa liderança governamental, a todos eles, dando-lhes sabedoria, dando-lhes direção para saber o que tem que fazer, para que venhamos a desfrutar dias melhores. Nós te louvamos mais uma vez então por tudo e desde já quero te agradecer pela tua ação que o Senhor ainda há de ter em minha, em nossa vida. Nós te louvamos, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.